Eu tô fazendo caminhada, viu? Eu esqueci, tô fazendo caminhada, Vitor. Pera aí, viu? Vou só mutar meu microfone aqui rapidinho. Tá ouvindo, Vitor? Vocês estão me ouvindo aí? Sim, Ah, ouvindo bem. beleza. Ok. 7 horas tem a galera tá entrando aqui. Vou ficar só escutando aqui que eu tô fazendo caminhada, viu? Beleza. Tô aqui na César Borges. Hoje vai ter muito Aí, ó. conteúdo, viu? Mas eu pedi para Davi gravar aí a aula. Ele vai gravar para Certo, mim. beleza. Valeu. Tô escutando aqui. Tem uma galera entrando aqui ainda. Pedir paciência de vocês aí, viu? Eu ia falar uma coisa agora, Eli. Confirmando ou desconfirmando sua teoria, mas eu vou ficar quieta. E qual é o problema de trisal, Vou Eliette? esperar mais 5 minutos, Tem gente galera, que para gosta de começar. Eu tô vendo que a trisal. galera ainda não. Existe Beleza? sucesso em trisal, na teoria do trisal. Agora todo mundo tem que ser Pega desbloqueado papel e para, né? caneta, que vai ser necessário aí. Hoje eu vou fazer a aula. A gente vai falar de algumas coisas que a gente vai abordar especificamente na aula 3 e na aula 4, beleza? Então, hoje vai ser, por exemplo, estou adiantando aqui para você, mas eu vou voltar a falar. Hoje vai ser carboidratos, a importância, proteínas, gorduras, tudo isso. E vai ter muita coisa legal. E hoje quem vai filar vai perder muita coisa boa do conteúdo do curso, porque, velho, o curso, na verdade, não é só receber. O desafio, na verdade, não é só receber dieta e treino. É vocês terem acesso à minha pessoa. Então, assim, quem me conhece sabe que eu não sou um cara tão acessível assim. Então, eu tô dando, me dispondo a passar o conteúdo que eu tenho. E isso aqui só é 1% do que eu tenho aqui para passar para vocês. Eu vou passar pouco, porque é muita coisa. E aí, 1 hora e meia para a gente abordar tudo aqui, não vai dar conta, não. Isso aqui é muito assunto. Vou consertar essa câmera do celular aqui, que esse negócio tá. Esperar mais 3 minutinhos aí a gente começa, beleza? Deixa eu até compartilhar minha tela aqui. Se eu não conseguir terminar o conteúdo até o final, eu vou abrir uma nova reunião, beleza? Só para a gente concluir, porque aqui só dura 1 hora. Aí eu lanço o link lá no grupo de novo, todo mundo já corre, eu aceito todo mundo aqui, e aí já volta todo mundo no speed e a gente continua. É melhor fazer isso do que eu correr e não conseguir dar absolutamente nada aqui para vocês, entendeu? Espera aí mais 2 minutos.
Velho, é impressionante. É assim, ó. Desafio, o que eu percebo é que nem faculdade e turma de terceiro ano. Começa com 100 pessoas. Aí no segundo mês, 90. Aí vai no meio do ano, 70. É a mesma coisa. Começou aqui, tinha 20 e poucas pessoas. Chegou já na segunda aula, uns ficaram pelo caminho, outros vão dizer para mim aí que não deu para entrar, e aí vai, velho. É doideira demais a cabeça do ser humano, velho. Meu Deus. Ó, vou falar um segredo aqui para vocês. Sabe qual é a coisa que mais me tirou da procrastinação? Fazer. Antes eu tinha vontade de pegar um copo de água e falar, não vou pegar esse copo de água agora não. Era uma coisa mínima. Mas agora, quando eu sinto vontade de pegar um copo de água, eu já vou e pego. Porque o cérebro da gente é muito preguiçoso, velho. Então, galera, 7:05, 7:06, vamos começar em respeito a todos que chegaram no horário, beleza? Então, vamos lá. Ó, vou deixar claro aqui. Qualquer dúvida que você aí tiver na sua cabecinha, me pergunta aqui, ativa o microfone que eu vou tirar com a maior clareza do mundo. E se eu não souber, eu vou pesquisar para te responder também com a melhor resposta do mundo. Beleza? Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouco do que vai ser abordado nas outras aulas em específico. A gente vai aprender a montar um planejamento alimentar na próxima aula, mas antes disso, a gente tem que saber pelo menos algumas coisas básicas, tipo, o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é uma gordura, porque não existe você tá se alimentando sem saber o que você está comendo. Logicamente, isso aqui é longe de ser um curso de nutrição. Isso aqui é o básico do básico do básico. Vou usar uma linguagem bem simplista. Por quê? Porque ninguém aqui vai saber uma linguagem técnica. E a melhor maneira de passar conteúdo é de maneira simples. Eu vou fazer de tudo para ser simples aqui. Vou utilizar uma linguagem que vocês realmente aprendam. Porque se eu falar, por exemplo, a cadeia de carbono de não sei o quê, velho, vocês não vão aprender desse jeito. Então, vou usar uma linguagem simples para todo mundo entender. Sim, eu sei. Só que eu tô respondendo pro Dai, entendeu? Dai não é desbloqueada para isso, não. Galera, vocês... Mas também se for, Daiane, me desmente logo, viu? Lá no desafio. Não, essa é tipo 2 homens e uma mulher. Não vai uma hora um querendo comer o outro, não? Fala, compartilha. Porque o mais Mulher dá conta, né? Que mulher tem duas entradas. Compartilhar aqui. Até 3. Se tiver com alguma dificuldade... O Daí você já falou tudo. Mulher tem duas entradas. Ou Não 3, né? adianta você estar Pronto, aqui 2 no homens, cada um bota no desafio buraco por e pronto. Agora não obrigação. precisa ficar Tem que ser um pegando o outro, não precisa Beleza? ficar fora. Ô, amiga, eu só não vou se eu sou ainda de bloquear, porque, sei lá, dificuldade, porque eu ainda não levanta a tive essa mão, experiência, eu não. aceito Jesus. Daí eu entendi. Tu até comigo, vamos aceita lá. os dois. Porém, depois Vamos lá. iam querer comer o cu Tá do com outro. Tô dificuldade, entendendo. Yasmin? Daí não é sobre mulher, é sobre você. Você aguentaria 2 homens. Como eu te Daí falei, aguenta que dá boa retada. noite. Aí eu sei que ela é retada, ela aguenta 2 machos. Como eu te falei, Eu tô aqui naquele dia nervoso. por não estar Ai, podendo gente, ir que nem eu agora, para o até bom, CROSS, tenho para nem- academia, eu não gosto estou de teoria, conseguindo cumprir o não. planejamento dos Seria uma boa exercícios. coisa. Gente, quando fazer Então, filma assim, que eu tô quero ver. caminhando diariamente, né? A gente fazendo é tão cardio. íntimo, pra que ficar escondendo essas coisas da gente? E algumas das atividades que você passa, que eu consigo fazer em casa, eu estou me empenhando em fazer em casa. Mas a falta da musculação e a falta do crossfit em si, eu estou sentindo pra caramba, sabe? Só que é algo que agora, infelizmente, eu não consigo subir. Beleza, mas fora isso, você tá super ativo. Eu tô percebendo você lá no grupo bastante, tá acontecendo tudo normalmente, né? Agora às vezes eu não consigo tomar o banho frio de manhã, não, velho. Aí eu tomo outro horário. Tô me Beleza, não tem sabotando problema nisso não. O ainda. importante é tomar um. O banho- Mas vocês sentiram gente, diferença que eu olho pro realmente ativa, chuveiro. né? A pessoa, o banho frio, fala a verdade. Faz, pô, total. Só que, velho, é uma sacanagem. Como é que um É. chuveiro tá ganhando de mim, Vitor? Exatamente. Às vezes Sendo eu que olho foi- assim, eu fico, velho, que filho da puta. Aí eu até entro, aí depois eu vou lá e Pois é, mudo. Aí e eu foi vejo que eu sou otária. Aí eu vou e mudo, Aí só velho. daria Tu perde certo, pro amiga. chuveiro Eu nem que sei se foi o ser daria, humano que viu? construiu. Se for É da louco chamada é demais. difícil. E às vezes assim, ó, Mas pra não é doido, montar o povo grava. um mouse desse Eu, aqui, hein? ó, Quero que se eu quero que o povo fale da minha vida, mas fosse- se prova. uma pessoa Amiga, só mas aí montar pode um ser mouse tudo, pode desse, ir com 2, aí tem a ver o também. cálculo de estimativa é que a pessoa conseguisse montar um mouse O cara desse tá em doido, 300 viu, anos. Tô falando aqui na zoeira, mas 300 também anos. não Então, gosto de doido. para você ver Tipo, o minha quão assim, fala de complexo mim, é de a máquina teoria, que o de ser tipo de humano coisa, cria na verdade eu e não a sei. própria Vai máquina deixar ganha da prova. gente. Não tem condição disso, entendeu? Então, vai pegando esses... Eu falo em código porque é uma parada muito louca esse negócio de código. Você vai transformando isso em coisas muito mais produtivas até para sua área. Eu falo, pega o código.
Pega isso, pô, que você fica mais criativo, você fica mais criativo em todas as áreas da sua vida, beleza? Eu não falo aquilo só para aquela determinada área, mas as outras áreas da vida também. Beleza, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre a aderência ao plano alimentar. Isso é super importante. A aderência ao plano alimentar e ao plano de treinamento. Por quê? Porque quando você vê que está tendo progresso, quando você vê que é uma coisa ali prazerosa de você seguir, a chance de você ter resultado, de ficar 100% no plano, é bem maior. Então, a gente vai trabalhar com a flexibilidade da dieta em fazer aquilo de acordo com a rotina. Por exemplo, Laís, eu pego Laís não gosta de comer canela. Como é que eu vou colocar canela na dieta de Laís, sendo que eu tenho outras fontes para substituir a canela? Por exemplo, eu vou passar maçã para Laís, que tem ácido cafeico e vai suprir a necessidade dela de ácido cafeico, mas eu não vou passar canela, sendo que ela não vai consumir. Daí tu tá falando igual Karen Kardashian. Não, gente, brincadeira, não precisa afirmar não. Não quero nem saber. Quando vocês forem esse negócio de vídeo não montar dá certo, não. plano Cássio, ele tá alimentar, abrindo pense cristal, sempre tá? nisso. Poxa, Ele tem será que eu esse vou conseguir fetiche. comer Tu já fez batata assim, conta aí pra mim. todos os dias aqui nesse horário? Não. Então eu vou trocar por aipim, eu vou trocar por farinha de tapioca. Poxa, será que eu vou conseguir treinar glúteo tal dia da semana, nesse horário aqui? Não, então não vou poder fazer isso, então eu vou treinar quadríceps. Então a aderência tem que ser muito bem trabalhada na hora de pensar em montar um plano alimentar. Não adianta eu querer impor nenhuma regra, sendo que eu desconsidere totalmente a individualidade da pessoa e os gostos, a rotina, os horários. Então tudo tem que ser considerado. Observem na dieta de vocês. Eu faço um desafio aqui. Das 30 dietas que eu mandei, eu quero ver se tem uma dieta igual. Não tem. Pode trocar a dieta aí que vocês quiserem. Não tem. Não tem dieta igual, porque foi tudo calculado, feita cada uma a uma. Então, eu considerei a individualidade de cada um. A fruta, a pergunta da fruta que eu coloquei lá é importante, porque eu vou trabalhar com a fruta que você gosta. Então, não vai ter assim, não vou comer maçã porque eu não gosto de maçã. Não, você respondeu lá no formulário que gostava de maçã, eu botei maçã porque você respondeu no formulário. Beleza? Então, a aderência é importante. Deu uma pincelada nisso aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é falar sobre amiga, o que são carboidratos. Eu vou só não vou dizer compartilhar a nada, tela aqui com vocês. eu não quero problema pra mim, não. Configurações. Ai, gente, então, né? O grupo agora não virou, vira dos Tá outros. mexendo até com saldo aqui. Gente, cadê o resto do povo que sumiu? Ô, Vitor, Esse povo Oi, aqui, aqui né? achei. Eu acho que nesse depois que a grupo, gente não baixa todo mundo passa a beber, prestar não, né? atenção na Cada quantidade de dia, água, dependendo do tema, a gente pessoa chama de percebe que não bebia nada. É doideira, né, velho? Vocês estão me ouvindo aí? Normal. Sim, irmão. Beleza, Sim. vamos lá. A tela tá compartilhada aí, tá vendo? Vamos lá. Carboidratos. O que é isso aí que a galera tem tanto medo? O primeiro passo aqui, eu vou te falar sobre os carboidratos. Eles são macromoléculas mais abundantes aí na natureza e são as principais fontes de energia do seu corpo. O cérebro sempre vai preferir glicose do que qualquer outra fonte. Ele vai pegar aquela glicose ali para utilizar. Isso é fisiologia básica. Ele vai preferir sempre carboidrato para poder funcionar. Faz uma dieta, por exemplo, sem carboidrato, você vai ver que você vai ficar mais lento, você vai ver que vai acontecer aquilo ali, uma coisa de maneira mais devagar, beleza? Então, isso aí é super importante. Alguns carboidratos vocês vão poder comer aqui tranquilamente. Então, não vai ter essa de, eu não gosto disso, não gosto daquilo, vocês vão poder comer tranquilamente, beleza? Cada grama de carboidrato contém 4 calorias. 4 calorias. Proteínas também 4 calorias e gorduras 9 calorias. Ou seja, gordura é o dobro do carboidrato. Lembra sempre de diferenciar isso daí. 100 gramas de arroz, por exemplo, não quer dizer que tenha 100 gramas de carboidrato. Tem cerca ali de 28 gramas de carboidrato. Então, 100 gramas é o alimento. 28 gramas de carboidrato é o macronutriente. 100 gramas de frango, por exemplo, tem 21 gramas de proteína. Então, assim,
Eu não vou considerar 100 gramas de proteína. Eu vou considerar 21 gramas de proteína em 100 gramas de frango. Deram para entender? Entenderam aí, né? Vitor, aonde eu acho isso? Na tabela TACO. No site da Unicamp tem uma tabela chamada tabela TACO, que vai ter informação de todos os nutrientes que vão estar ali disponíveis para você acessar. Feijão, vai estar lá o nutriente do feijão, arroz, batata, tudo em 100 gramas de alimento. Vocês vão pegar essa tabela, baixar, que é fácil, uma tabela de Excel, dá para ver tudo ali perfeitamente. Pode ir lá que tem lá, tabela TACO no site da Unicamp. Os carboidratos, eles vão ter aí, vão ter classificações de acordo com o seu grau de polimerização. Vamos lá, vou passar até o slide aqui. Olha lá, eu botei ali na tela, dá para vocês lerem aí, né? Se não tiver como ler, eu vou passar esse slide para todo mundo, beleza? Então, vamos lá. Isso aí, a gente vai classificar ele de acordo com as ligações glicosídicas entre as moléculas aí de monossacarídeos, que são os carboidratos aí mais simples, e não sofrem uma hidrólise, uma quebra. Ali é o mais simples de todos. Os monossacarídeos podem se ligar entre si e formar uma molécula mais complexa. Por exemplo, um monossacarídeo tem ali uma glicose. Uma glicose é um monossacarídeo. Se eu ligar uma glicose com uma galactose, eu formo a lactose. Vai formar um disacarídeo que está logo embaixo, tá vendo? Isso aqui é só para pincelar, para vocês terem noção, mas vai ser coisa rápida. Então, uma glicose, que é o mais simples, junta com uma galactose, que é outra coisa simples, e forma uma coisa mais complexa, que é uma lactose, que é um disacarídeo. A gente vai ter aí também oligosacarídeos, são carboidratos formados por 3 a 9 moléculas de monossacarídeos. Esse grupo aí vai incluir maltodextrina, rafinose e estaquiose. A famosa aí, maltodextrina que a gente consome aí para treinar é um oligosacarídeo e faz parte desse grupo. Eu botei aqui um mito que é bem assim, ó, para vocês não caírem nisso aí. O mito é o seguinte, o mito: carboidratos complexos não possuem mais fibras e têm menor índice glicêmico, e carboidratos simples não possuem menos fibras e têm um maior índice glicêmico. Por que isso? Porque a galera fala que, por exemplo, arroz branco é um carboidrato simples e tem um índice glicêmico alto, mas não. A gente tem que considerar o carboidrato de acordo com a estrutura molecular que aquele carboidrato tem. Exemplo, batata inglesa, como eu botei aqui no slide, é um carbo complexo e maltodextrina também. Mas só que quem não conhece vai chamar isso aí de carboidrato simples, mas não é. Mesmo possuindo um índice glicêmico mais alto dos dois, eles são um carboidrato complexo. Entendeu? Pão, por exemplo. Por que a galera não quer comer pão? Porque fala que é um carboidrato simples, mas pão é amido. Amido é o quê? O amido é um polissacarídeo. Então, ele é um carboidrato complexo. Entendeu? Então, pão não é um carboidrato simples. Ele é mais complexo do que você pensa. Porque a galera fala, batata doce tem fibra, índice glicêmico baixo. É complexo. Maltodextrina tem um índice glicêmico alto e não tem fibra. É carboidrato simples. Então, vocês vão entender o porquê. Eu quero quebrar esses paradigmas aqui. Então, pode comer pão tranquilamente. Isso vai depender da resposta glicêmica de vocês. Pô, Vitor, o que é um índice glicêmico? Por exemplo, o que é um índice glicêmico? O índice glicêmico, a gente pega, faz uma análise por exemplo, pega Saulo, Yasmin e Gabriela. Beleza? Essas três. Dá para as três comer pão. As três comem pão. Os três comem pão aí. A resposta glicêmica que der isso aqui no exame, eu vou somar. Saulo elevou a glicemia para 100, Gabriela para 90 e Yasmin para 50. Então, eu vou somar isso aqui e dividir entre eles. Então, vai dar uma média, que seria o índice glicêmico do pão. Entendeu? Então, você vai ver lá na tabela o índice glicêmico da batata doce, ele pode ser alto por conta dessa estimativa que a gente tem. Mas só que eu posso ter uma resposta da minha elevação da minha glicemia quando eu como uma batata doce, ou então uma batata inglesa, muito diferente do que Yasmin. Yasmin pode se sentir super bem e eu posso me sentir super mal. Mesma coisa do pão, mesma coisa de qualquer outro carboidrato. E isso deve ser considerado. Isso é o índice glicêmico. Agora, a carga glicêmica seria o seguinte: a melancia, que é uma fruta de densidade calórica baixa, ela tem a carga glicêmica alta e ela tem a carga glicêmica baixa e o índice glicêmico alto.
A carga glicêmica da melancia é baixa por quê? Porque em 100 gramas de melancia só tem 7 gramas de carboidrato. Ou seja, para você elevar a sua glicemia comendo melancia, você tem que comer muita melancia. Então, a carga glicêmica dela é baixa e o índice glicêmico dela é alto. Agora, a tapioca tem um índice glicêmico alto e a carga glicêmica alta. Por quê? Porque naquela pouca quantidade de tapioca tem muito carboidrato. Ou seja, aquilo ali eleva facilmente a glicemia na corrente sanguínea. Entenderam? Então, tem que saber diferenciar isso aí. Vamos lá. Essa parte aqui, tira um print, depois eu mando. Eu quero que vocês fiquem ligados aqui na escolha do carboidrato de vocês. Fechou? Só dá um okzinho na tela aí. Eu falo um pouquinho rápido, mas vai captando, vai anotando, pau na máquina e vambora. Aí, então, a gente tem ali o exemplo de polissacarídeo, oligodissacarídeo e monossacarídeo. Fechou? Mostrei o mito ali para vocês. Vamos lá. Carboidrato engorda? Definitivamente não. Por quê? Porque a blogueira que é low carb, ela vai falar o quê? Que vai parar de comer carboidrato, comer mais gordura e proteína, porque quando você está com a insulina elevada, estimulada pelo carboidrato, você inibe a mobilização de gordura. Mas só que isso é da fisiologia, tá certo, mas só que elas não entendem que uma hora a tua insulina vai baixar. E a insulina não é um hormônio demoníaco que o capeta colocou no organismo do ser humano como um pecado. Não, é um hormônio que você vai precisar justamente para levar esse carboidrato para dentro do teu músculo para tu fazer energia lá e usar isso aí. Entendeu? Então, a insulina e o carboidrato não são vilões por conta disso. E a blogueira low carb, ela esquece que o seguinte, a insulina vai baixar. Eu como um pão. Pronto, minha insulina subiu, metabolizou aquilo ali e ela vai baixar novamente. E isso não vai impedir de eu estar emagrecendo. E tem um ponto aí. Quando a pessoa para de comer carboidrato e ela aumenta a quantidade de gordura na dieta, pensando que com gordura ela vai emagrecer comendo só gordura e proteína, ela, em alguns estudos de, por exemplo, Kevin Hall, a gente pode notar que dentro dos estudos feitos em enfermaria metabólica, o que foi que eles perceberam? Realmente, a dieta low carb tem uma vantagem na perda de gordura, mas só que a gordura que ela está perdendo, ela está repondo pela dieta. Então, meio que fica a gordura do bacon, que a blogueira low carb come no lugar do meu pão branco, ela não vai sumir, ela não vai evaporar, ela vai para algum lugar. E gordura, ela é muito mais fácil de ser armazenada do que carboidrato. Carboidrato tem que se transformar em gordura para ser armazenado. Gordura já é gordura. Então, ela já vai direto para ser estocada, a gordura, entendeu? Então, quando alguém vier te falar que, pelo amor de Deus, que carboidrato engorda, tu já sabe o que tu vai falar para ela. Fala assim, querida, querido, eu posso fazer uma dieta para você, você pode fazer uma dieta com 100% de carboidrato. Come só um pão por dia que tu vai emagrecer. É 100% de carboidrato. E vai emagrecer. Porque, no final, o que vai importar é o déficit calórico da dieta. Não é somente a gordura, a proteína. Não, o déficit calórico também importa. Então, é muito mais vantajoso a gente ter o equilíbrio, que eu vou ensinar para vocês como é que faz esse equilíbrio da dieta, do que você adotar uma crença, um extremo daquele ali, e seguir só a blogueira low carb e falar que tapioca engorda. E a tela de Vitor sumiu aqui, o áudio também, para vocês. Caiu aqui, galera, caiu aqui. Voltou? Voltou, Vitor. Voltou, Então, assim, voltou. Então, quando alguém te falar isso, já derruba logo o cara, já derruba logo a nega, já derruba logo ela. Então, não, peraí, tá? Tem alguma coisa de errado aí, entendeu? Então, vamos lá. Vocês gravaram essa parte aí, né? Carboidrato definitivamente não engorda. Por quê? Porque a insulina, uma hora vai baixar. A insulina é anorexígeno, um hormônio anorexígeno, como eu posso compartilhar aqui com vocês no slide. O que seria um hormônio anorexígeno?
é um hormônio que, quando está atuando, ele faz você sentir saciedade. Então, quando eu como, eu sinto saciedade, porque lá no meu hipotálamo, ela vai mandar uma mensagem dizendo, peraí, o cara já está saciado, vamos parar de comer por aqui, beleza? Então, a insulina é importante na captação de glicose e leva essa glicose até o músculo. O nosso corpo, quando ele tem carboidrato sendo ingerido, ele prefere usar o carboidrato como fonte de energia ao invés de gordura. Então, não é que o carboidrato engorda, é que o corpo prefere usar carboidrato ao invés de gordura, é muito mais eficiente para ele. Entenderam? Então, quando vierem para cima de vocês, querem me impor alguma premissa, vocês já rebatem dentro da fisiologia. A insulina sobe, beleza, mas uma hora ela vai baixar. Fechou? Aí, ó, para quando eu falei lipogênese, lipólise, eu já deixei a descrição aqui, porque se surgir alguma dúvida, vocês anotam aí. Lipogênese é a síntese de ácido graxo, triglicérides, e lipólise é um processo que consiste na quebra. Gente, eu tô achando que ele tá falando muito verdade. Deixa o menino de gente. ácido glicerol, molécula de ácido graxo, meu glicerol. Deus. Então, assim, ó, vou falar outra coisa Isso para aí, vocês você aqui, tem coragem, ponto-chave. Qual é o problema do obeso? Eu acho que eu teria coragem, mas É justamente acho que- ter muita lipólise. acho que é difícil isso acontecer. Acho que é difícil. Pode colocar lá no PubMed, Free Fat Acids. Você vai ver que o problema do obeso é ter muita lipólise. Free Fat Acids Obesity. Pronto. O obeso tem muita lipólise. Pô, mas Davi, só tô vendo que mensagem ele agora, não na tem correria, lá em cima, muita ligando essas beta-oxidação, coisas aí, tem das atas. muita Aí mitocôndria eu só tô para vendo dar agora. conta daquela lipólise e ele queimar gordura. Então, o problema da obesidade não é a falta de lipólise, ele tem excesso, mas só que ele não tem mitocôndria para dar conta daquilo ali. Beleza? E como é que a gente cria mais mitocôndria? Dieta e treino. Fechou? Vamos lá. Tem alguma dúvida, galera, nessa parte aí? Tem não, né? Beleza, vamos lá. Por exemplo, Vitor, eu faço triatlo. Eu consumo 200 gramas de carboidrato em uma pedalada. Será que seria a mesma coisa, Vitor, consumindo 200 gramas de carboidrato em cima de uma bike e Yasmin consumindo 200 gramas de carboidrato no sofá assistindo Faustão dia de domingo? Não, é muito diferente, entendeu? Então, meu metabolismo está propenso àquilo ali. Então, não é o carboidrato que vai fazer mal à saúde. É você que não sabe utilizar o carboidrato, como você também não sabe utilizar os outros nutrientes. Beleza? Então, agora vocês já estão escolados de como derrubar um low carb aí que vier para cima de vocês. Vamos lá. Ô, Vitão, Oi. depois dá para você fazer Negócio meio aí, que ó. Comprei uma essa AK relação aqui do CS, ó. do consumo de carboidrato Isso aí. com 17 para as pila. mulheres Olha que têm quanto ovário tá valendo. policístico, tipo, Chama. por que é tão ruim o carboidrato no caso das mulheres que têm ovário policístico? Eu sei que tem uma questão envolvendo a resistência à insulina, só que eu não consigo compreender exatamente qual é o problema que tem nisso aí, entendeu? Entendi. Então, vamos fazer o seguinte. Na aula que a gente for abordar a semana que vem de só alimentação, a gente cobre essa pergunta sua, entendeu? Que aí eu falo, mas é bem por aí, porque a mulher já tem uma resistência à insulina alta, então ela tem que consumir um carboidrato, mas vamos dizer assim, uma dieta que tenha mais fibra, uma dieta que o índice glicêmico da dieta seja mais baixo, porque ela já tem uma resistência à insulina alta, então ela não metaboliza muito bem aquele tipo de carboidrato. Você pode perceber que a mulher que tem ovário policístico, a maioria gosta de doce. Entendeu? Então, isso é um fator que vai influenciar na dieta da mulher que tem ovário policístico. Então, tem que ser uma dieta mais voltada a mais fibras, uma dieta mais voltada a uma resposta glicêmica menor. E aí a gente aborda com mais especificidade na aula de comida. Mas é uma pergunta interessante, beleza? Porque envolve também hormônio. Aí eu vou dar uma explicada lá. Vamos lá. Exemplo de boas fontes de carboidratos: arroz, feijão, grão de bico, aveia, batata doce, batata inglesa, abóbora, macarrão. Isso aqui são boas fontes de carboidratos. Pão, eu esqueci de colocar o pão aí, né? Mas eu ia ficar meio assim tendencioso porque eu amo pão. E o povo demoniza tanto macarrão e arroz? Não tem problema nenhum. Foi o que eu falei. O que depende muito é a resposta da microbiota da gente. Quer ver? Tem um estudo de 2015, se eu não me engano, do laboratório de Era-Erinave, feito em Israel, que foi o seguinte: eles pegaram
várias pessoas deram para as pessoas aveia, sorvete, bolacha recheada, tipo assim, muita coisa diferente. E o que foi que aconteceu? Algumas pessoas tiveram Eu que não glicemia quero me mais elevada com apaixonar, aveia do viu? que com Quero sorvete. no meu cu. Algumas pessoas tiveram uma glicemia mais elevada com pão de fermentação caseira do que com pão de gôndola de supermercado. Entendeu? Então, a microbiota da gente diz muito sobre a gente. E tem um outro estudo que eles fizeram com ratos eutróficos. Que o que foi que eles fizeram? Pegaram um rato, engordaram o rato. Preste atenção. Depois, eles emagreceram esse rato. A microbiota obesa permaneceu mesmo depois que esse rato emagreceu. Permaneceu lá durante 6 meses. O que foi que eles fizeram? Pegaram esse ratinho que eles engordaram e emagreceram e voltaram a dar comida de novo. Mas só que dessa vez o rato engordou muito mais rápido. Entendeu? Pegaram a primeira vez, engordaram o rato, emagreceu. A microbiota dele, lá no intestino, ficou a microbiota de obeso durante 6 meses. Pegaram esse ratinho de novo, engordaram ele, só que da segunda vez eles engordaram muito mais rápido. Ou seja, a microbiota determina a extração de calorias do alimento. Uma microbiota obesa, que a galera chama de flora intestinal, do vulgo flora intestinal, diz muito a respeito do quanto você pode engordar. Porque eu prego tanto, porque eu tomo tanto kefir, porque eu faço tanta coisa, justamente por conta disso. Aí, às vezes, a galera fica assim, passa, puf, poxa, Vitor não fala isso no History. Mas não tem como eu falar isso no History. Entendeu? Então, essas informações, esses estudos, vocês só vão encontrar aqui no grupo fechado. Eu não vou falar isso no History. Eu falo de maneira superficial. E para vocês verem a importância. Pô, Vitor, e como é que eu vou cuidar da minha microbiota? Consumo de probiótico. Eu vou falar aqui. Você vai... Por que Vitor toma suco de uva todo dia? Porque vai ter polifenol. Polifenol alimenta probiótico. Por que Vitor come fibra todo dia? Efeito pré-biótico que alimenta probiótico. Então, para você ver que é tudo um complexo que está por trás disso aí. Entendeu? Tudo é equilíbrio. Já expliquei para vocês o que é índice glicêmico e carga glicêmica. Alguém quer que eu explique novamente o que é índice glicêmico e carga glicêmica? Tá ok, né? Então, vamos seguir. Toca o pau. Deixa eu ver aqui. Vamos agora ali para frutas e verduras. Beleza? Vamos lá. Lembrando também, galera, deixa eu até voltar aqui. Por exemplo, a grande maioria acha que só carboidrato estimula a insulina, mas a proteína também estimula a insulina. Em alguns casos, alguns alimentos fonte de proteína podem estimular mais insulina do que um alimento fonte de carboidrato. Geralmente, os alimentos com carboidratos estimulam mais insulina, claro. Mas alguns casos aí, como por exemplo o whey. O whey pode estimular mais insulina por conta dos aminoácidos que ele tem ali, insulinotrópicos, presentes dentro do whey, como a leucina ali, por exemplo. Então, não é regra só o carboidrato estimular a insulina. Proteína também estimula. Então, a whey estimula alguns peptídeos no nosso intestino que tem efeito insulinotrópico e fornece um pico de insulina. Mas isso não é algo maléfico. Eu estou te mostrando que a gente não pode somente olhar o pico de insulina quando o assunto é emagrecimento. Porque isso aí vai muito mais além. Então, Vitão, diabético não pode tomar whey porque estimula a insulina. Não, pelo contrário. Lógico que pode... Você já pensou em fazer conteúdo orgânico, né? O problema da diabetes Você já pensou para ganhar dinheiro? Ou a falta... Nem que seja como humorista esse conteúdo, mas nem... resistência à insulina ou a falta de insulina. É diferente de a gente fornecer fonte de glicose, o que aumentaria a glicemia do diabético. O whey, você pode não ter o aumento da glicemia, mas você tem o estímulo da insulina, que é o efeito desejado para o diabético. Justamente estimular a insulina. Entendeu? Uma coisa é diferente, você estimular a insulina e estimular a glicemia. O whey vai estimular a insulina no diabético, que é o que ele precisa. Você ligou? Vamos lá, pau na máquina. Vamos lá, frutas. 3 a 5 porções diariamente de frutas e verduras são excelentes escolhas.
uma maçã de manhã, uma pera de tarde e uma uva de noite. 3 a 5 é o modelo ideal de dieta. 3 a 5. Deixa eu voltar. O grupo aí, e no grupo aí das verduras e frutas, que a gente pode levar em consideração também os micronutrientes, que são excelentes. Uma dica: sempre busque consumir também frutas escuras aí, pelo menos 1 a 2 vezes ao dia, que são frutas ricas em polifenóis e cai muito bem no planejamento alimentar, servindo também de pré-biótico. Beleza? E uma coisa que eu utilizo muito de estratégia quando eu estou com fome ou quando eu vou montar um planejamento para um aluno é usar fruta de baixa densidade calórica. O que é fruta de baixa densidade calórica? Em 100 gramas de alimento, por exemplo, tem baixo carboidrato. Morango, 7 gramas de carboidrato. Melancia, 8 gramas de carboidrato a cada 100 gramas. Melão, 8 gramas de carboidrato a cada 100 gramas. Aí, quando você vai pegar uma banana, por exemplo, vai ter em 100 gramas 24 gramas de carboidrato. Ou seja, uma banana de 100 gramas tem 24 gramas de carboidrato. Para você ter isso de melancia, você vai ter que consumir 300 gramas de melancia. Então, a pessoa que sente muita fome, é melhor ela comer melancia, morango, melão, do que comer 100 gramas de banana para saciar a fome naquele momento. É por isso que eu faço essa jogada com melancia e morango. Eu fiz tudo errado durante muito tempo. Entendeu? Hein, então, Gabi? A gente achava que banana era tudo. Vamos aqui comer uma banana. Entendeu? Mas assim, não estou querendo demonizar a banana. É só uma estratégia para ter saciedade. Se a gente fosse colocar 100 gramas de pão, que vai ter aí 60 gramas de carboidrato, e trocar isso aí por melancia, daria mais ou menos 800 gramas de melancia para 100 gramas de pão, que seria 1,5 pão francês a 2 pães franceses. Ou seja, tu vai comer quase 1 quilo de melancia para chegar em 2 pães. E aí, quando chega uma pessoa falando para mim que nada sacia ela, que ela come a parede, eu chego e boto, tá bom, irmão, tu vai comer 1 quilo de melancia. O trato é esse e acabou. Aí o cara mija para trás. Então, é só você saber trabalhar, que você tem como seguir um planejamento alimentar de maneira eficiente e suprindo as necessidades daquela pessoa. Porque ao mesmo tempo que tu entrega a fruta, tu vai entregar macronutriente e micronutriente. 100 gramas de mamão tem cerca de 13 gramas de carboidrato. Então, tudo isso vocês vão achar lá na tabela TACO. Entendeu? Vamos lá. As frutas e os vegetais são importantes também para o bom funcionamento do intestino, por conta das fibras que ali contém dentro daquela porção. Vitor, qual é a quantidade de fibra que eu tenho que consumir dentro de uma dieta? Eu recomendo de 12 a 15 gramas de fibra. Vamos lá, sempre analisa em 1.000 calorias. Depois de 24 Beleza? horas de anúncios. E se for fibra insolúvel, a gente trabalha aí com 6 gramas na dieta, 6 a 8 gramas. Tá, impressões, beleza? Fechou? Começar a dar impressões. Vitão, e o que seria esses macro e micronutrientes que você está falando aí? Os macronutrientes seriam os carboidratos, proteínas e gorduras, e os micronutrientes são também essenciais aí para o bom funcionamento do organismo, que seria as vitaminas, diferente aí dos macronutrientes. Então, macronutriente, carboidrato, gordura, proteína, e micronutriente, vitaminas e minerais. O nosso corpo não pode sintetizar vitaminas e minerais, por isso é fundamental a gente obter eles através da alimentação. Então, a gente tem que estar consumindo sempre uma alimentação variada, justamente para a gente ter aquele aporte de vitamina A, vitamina D, vitamina C, zinco, selênio, cobre, manganês, magnésio. Mas só que tem algumas vitaminas que a gente não consegue suprir somente através da alimentação. Por exemplo, uma pessoa que trabalha, agora é bom a gente considerar a individualidade. Uma pessoa que trabalha sentado, Saulo que ele trabalha mais assim, quando ele está fora lá do outro serviço dele, ele trabalha mais em casa, pá. Ele não toma muito sol, embora agora esteja tomando porque ele está nadando. Ele não toma muito sol. O exame de Saulo vem com a vitamina D baixa. Logicamente, ele vai levar aquilo para o médico repor. Estou dando um exemplo. A recomendação vai ser dele repor a vitamina D que ele está baixa. Entendeu? Um outro mineral que é mais difícil de você consumir fora da dieta é o magnésio. Você pode fazer a suplementação de magnésio também. Se ligou? Galera, eu tô falando muito rápido.
E a festa Não, do Vitor, tá de boa. É vilão. Lembrando que uma grama de gordura tem 9 calorias, mas elas não são tão ruins assim. Muito pelo contrário. Quando consumidas de maneira equilibrada, elas são excelentes. As gorduras elas são responsáveis pela proteção dos órgãos, fornecimento de energia, produção de hormônios e manutenção da temperatura corporal. Melhora do sistema nervoso também, ela é responsável. E alguns outros benefícios. Vamos lá. O fato da gente entender que gorduras são macronutrientes é super importante, porque elas também são essenciais. Mas a gordura, uma não é igual à outra. Você vai entender agora. Na ilha de Creta, por exemplo, a gente tem um dos melhores padrões alimentares do mundo. Creta e Okinawa. A taxa de infarto é de 26 ocorrências para cada 10 mil habitantes. Bota isso na tua cabeça. Creta é uma ilha grega que tem o segundo menor consumo de gordura saturada do mundo. O que é gordura saturada? É uma gordura que a gente acha ali nos lácteos, uma gordura que a gente acha na carne vermelha. E lá em Creta, eles consomem muita fruta, consomem muita verdura, muito peixe. Então, são 26 infartos a cada 10 mil habitantes, o que gira em torno aí de 8%. Tem um consumo de gordura mono e poliinsaturada muito alto. Primeiro caso. Agora, já na Finlândia, temos a população com o maior consumo de gordura saturada do mundo e eles possuem uma taxa de infarto de 1.000 ocorrências para cada 10 mil habitantes. Eles comem muita carne. Eles comem muito lácteo. Ele tem um excesso de gordura saturada na dieta muito grande. Então, junta isso com excesso de caloria, Creta com 26 a cada 10 mil, Finlândia 1.000 a cada 10 mil. Aí a pessoa vem me dizer que o padrão alimentar não importa, que é só genético. Não. Fatores externos também importam e muito. Beleza? Então, a dieta de Creta é como se fosse uma dieta mediterrânea. Já ouviu falar na dieta mediterrânea, né? Um azeite de oliva, é uma dieta bem diversificada. Agora você vai me dizer, o problema é a gordura ou o tipo de gordura? O problema é o tipo de gordura que se consome. Não é que eu estou querendo demonizar a gordura saturada, por exemplo. Não. É só que o excesso de gordura saturada vai trazer mal à saúde. Ou seja, para você utilizar a gordura saturada na dieta, você tem que usar 10% em cima do total de gordura da dieta, que seja gordura saturada. É o ideal, de 10% a 15%, segundo a Organização Mundial de Saúde. Beleza? O restante você completa com oleaginosa, o restante você completa com azeite, com abacate. Então, isso aí é muito importante ter essa mescla. E, às vezes, Jéssica me pergunta assim, ó, quando eu estou comendo uma moqueca, por exemplo, e ali a gente percebe que tem um excesso de gordura, tipo ômega 6, ali já tem demais. Quando eu jogo o azeite, em vez de eu piorar por ter colocado mais gordura, eu melhoro aquele prato porque eu tenho uma combinação melhor de gorduras ali. Então, o impacto no meu organismo é muito mais benéfico do que maléfico quando eu coloco a gordura do azeite, que é ômega 9, misturado com a gordura do óleo de soja que tem ali, ômega 6. Então, eu faço a mescla de gordura e aquilo ali vai impactar muito menos. Por quê? A nossa dieta do brasileiro tem uma proporção. A proporção é 1 grama de ômega 3 e 9 para 25 de ômega 6. Ou seja, essa proporção de 1 para 25 está super errada, sendo que a indicada para ter um padrão alimentar mais saudável seria de 1 para 6, 1 para 3, 1 para 6. Olha o tanto que eu tenho que consumir de gordura de ômega 9 e ômega 3 para chegar lá na quantidade de ômega 6 que a gente já come. Então, a dieta da gente é muito rica em ômega 6. Muita fritura,
É muita coisa que a gente faz. E não estou dizendo que o ômega 6 é ruim, não. É bom também, mas só que usado de maneira ponderada. Entendeu? Vamos lá. O galera, se tiver com alguma dúvida, vai falando, viu? Existem várias maneiras de você classificar as gorduras. São elas essenciais ou não essenciais, como as poli e monoinsaturadas, como eu falei anteriormente, que vocês vão poder achar elas aí de PUFA e MUFA. Daniel, tira o microfone e pode perguntar. De PUFA e MUFA. E outra maneira seria pelo tamanho da cadeia de carbono. Ácido graxo de cadeia curta, de cadeia média, de cadeia longa. Ou por grau de saturação, saturado e insaturado. Beleza? Ou pelo aumento de hidrogênio nessa insaturação. Insaturado trans, insaturado cis e assim por diante. Fechou? Vamos lá. Boas gorduras, poli e monoinsaturadas, gorduras perigosas. Botei saturadas e trans. Agora vou falar um assunto polêmico aqui. Para a galera, que é a galera apaixonada pelo óleo de coco, escova os dentes com óleo de coco, passa óleo de coco no cabelo, bebe óleo de coco, frita carne com óleo de coco, passa roupa com óleo de coco, lava roupa com óleo de coco. Óleo de coco é benéfico? É legal você usar óleo de coco para untar uma panela, para fazer uma coisa ali bem pouca. Por quê? Porque 80% da gordura do óleo de coco é gordura saturada. Não sou eu que estou dizendo isso, não. 80% é saturado. Ô, Vitão. Oi. Ô, Vitão, voltando aí um pouquinho. Num churrasco, no caso, tá no churrasco ali comendo carne com gordura, no caso, né? Sim. Se você colocar ali o azeite, uma colher de azeite, é válido, não é? Como é a parada aí? É válido. Acho que é válido. É válido. Mas o válido é fazer o seguinte: pega aquela gordura que está sobrando da carne, retira ela e põe o azeite na carne, porque a carne já tem gordura entrinhada. A carne não é só aquela gordura por fora. Ela já tem gordura ali, já, ó, marmorizada. Entendeu? Entendi. E o excesso de gordura saturada na dieta, em vários estudos, tem a ver diretamente ligada uma maior taxa de mortalidade por infarto. O excesso de gordura saturada na dieta. Ou seja, o cara que bebe cerveja final de semana, o cara que come muita carne no final de semana e não faz atividade física, ele vai infartar de maneira muito mais fácil. Entendeu? As diretrizes dos órgãos e organizações de saúde recomendam que a gordura saturada não seja superior a 10%, como eu falei para vocês, no total de calorias da dieta. Gravem isso sempre, para a gente quebrar sempre mais um mito. Existe uma recomendação da Sociedade Europeia de Cardiologia que, para se obter melhores níveis de HDL e LDL, deve-se evitar o consumo de gorduras trans. Reduzir também a gordura saturada e utilizar alimentos com fitoesteróis. Pasme, sabe qual é um alimento que é rico em fitoesterol? Margarina. Ou seja, a margarina enriquecida com fitoesterol, ela é muito mais benéfica do que a manteiga, que é rica em gordura saturada. Vitor, eu vou parar de usar a manteiga e só usar a margarina? Não, é só ter um equilíbrio entre as duas. Mas não demonizem mais, porque margarina não parece plástico e margarina não é de jogar no lixo. Margarina, as atuais, são enriquecidas com fitoesteróis e eu mostro para vocês aqui, quem quiser me pedir no WhatsApp, 3 a 4 estudos de margarina diminuindo o LDL e o aumento em HDL. Em mulheres, em vários estudos eu tenho para comprovar para vocês. Porque nada que eu vou te falar aqui, eu vou te falar que eu achei e porque eu acho que assim acabou. Não. É estudado, quem quiser chega no WhatsApp e me pede que eu vou mostrar lá para vocês. Beleza? Então, margarina que tu vê no teu supermercado lá, que tu sempre achou que era ruim, pode colocar na dieta, que também é bem-vinda. Retado, velho. Já peguei briga aqui dentro de casa por causa de margarina, velho.
Já peguei briga, pô. Eu também, eu já fiz minha avó jogar um potinho de margarina fora, dizendo, você pode tipo assim, ó. Sua chamada termina em 10 minutos. Se acabar a chamada, eu vou abrir outra sala, viu? Se acabar, não, né? Vai acabar. LDL, alguém perguntou aí, é colesterol ruim. Não é tão ruim assim, porque no LDL tem 11 subunidades e 9 são boas. Então, o LDL também serve para alguma coisa. Não é só, é manter ele sempre equilibrado. E um HDL muito elevado não quer dizer que a pessoa é mais saudável porque tem um HDL muito elevado e o LDL super alto. Não. Tem que ter um equilíbrio entre os dois. Beleza? Vocês estão entendendo aí, né, galera? Ô, Vitão, uma dúvida aqui rapidinho. Entre margarina, manteiga e manteiga, na verdade, eu acho que o azeite é melhor, mas para fritar alimentos, que a galera usa muito margarina, manteiga para fritar ovo. Qual dos dois é melhor? O melhor Ou nenhum dos dois é melhor usar azeite? O melhor é usar azeite, porque o ponto de fumaça dele é muito maior. Entendeu? Então, o azeite, para ele saturar, ele tem um ponto de fumaça muito maior. Então, se você for preparar alimento e usar aquilo ali para untar a panela, é melhor utilizar azeite do que manteiga ou margarina. Agora, se for passar em um pão, considerando as indicações da Sociedade de Cardiologia Europeia, que não é Vitor que está falando, é melhor usar margarina. Mas isso não deixa a manteiga de forma inutilizada. Pode ser usada também. Mas é uma forma da gente combater os anti-margarina. Entendeu? Entendi. Véi, eu não entendi a parada da margarina. Manda lá para mim. Eu mando tranquilamente, é estudo, tem método científico, pode ver o modelo do estudo, como foi feito, tranquilamente. Não tenho problema nenhum com isso. Então, Vitão, o que tu usa na tua gordura na tua dieta de gordura? Eu uso abacate, eu uso ômega 3, lembrando que, por exemplo, se você fez sua dieta, consumiu salmão, e aí, galera, quer ver outro mito? Ou quer que o Vitão pare por aqui? Eu já tenho outro mito aí para quebrar. Quando você come salmão de cativeiro, alguns salmões de cativeiro têm mais ômega 3 do que salmão de selvagem. Então, aquele papo que salmão de cativeiro não tem ômega 3, eu também tenho um estudo e ainda tenho um destaque no meu Instagram sobre isso. Você postou sobre isso. Aí, tá vendo? Então, isso também é um mito. Agora, então, como que eu vou saber se é de cativeiro ou não? Está lá escrito na embalagem do mercado? Não, o cara mas da peixaria? Na Frigel vende, Matheus e Daniel já trabalham. Daniel acho que trabalha na Frigel. Vende lá, acredito que seja tudo de cativeiro. É difícil vender salmão de origem selvagem, né? Não sei como normalmente funciona. De cativeiro, normalmente é cativeiro. Né? Selvagem é mais difícil. Então, a indicação de gordura é usar azeite, oleaginosa, que são as nuts. Vitão, que de oleaginosa que eu posso usar? Macadâmia, castanha do Pará, castanha de caju, nozes. Por que utilizar? Vou ter uma coisa para contar para vocês. As nuts, que são as oleaginosas, amendoim é uma oleaginosa? Não. Amendoim é uma leguminosa que se comporta como oleaginosa. Entendeu? Então, assim, pode consumir as nuts? Pode. Por quê? Porque 30% das calorias das nuts não são aproveitadas. Quando a gente analisa em um estudo e percebe a lipemia, a excreção fecal daquele tipo de nutriente, você vê que 70%, 60% a 70% é absorvido pelo intestino e lá com a 30% a 40% do amendoim, por exemplo, é jogado fora. Então, aquele amendoim que você consome, aquela noze que você consome, aquela amêndoa que você consome, não é totalmente absorvido pelo seu organismo. Beleza? Oleaginosa, azeite, abacate, chocolate, cacau, né? A gente pode usar aí também ala, que é o óleo de linhaça. Você pode usar aí o banho de porco, esquece, pelo amor de Jesus Cristo, e óleo de coco. Nem coloca na dieta que não vai... a gente não tem evidência científica para suportar nada disso ainda. Quero ver tu falar isso pra mamãe, que banho de porco não presta.
Minha mãe também só compra banha de porco para fazer comida, porque diz que é mais saudável. É gordura saturada pura, fala com ela. Puxa a orelha dela, Vitão. É, Agora, óleo de coco eu compro para passar no cabelo. mas eu não tô nada contra, não. Pode usar no cabelo. Vamos lá, galera. Proteínas. O que é que são as proteínas aí? Gorduras a gente está combinado, né? Daqui a 5 minutos cai, eu começo uma nova aula e a gente termina isso aqui. As proteínas, elas são macromoléculas mais abundantes nos seres vivos. Nos animais nós temos aí carne vermelha, vou apostar o slide. Carne vermelha, que tem patinho, alcatra, colchão mole, maminha, músculo, são tudo carne magra. Peixe, atum, sardinha, salmão. Temos aí também frango, filé de peito, filé suíno, proteína da soja, proteína do trigo, proteína dos lácteos. Então, todas essas proteínas aí, a gente pode utilizar. 1 grama de proteína, a gente vai ter aí 4 calorias. Carboidrato, 4 calorias, gorduras, 9, proteínas aí, 4 calorias. Isso é importante vocês lembrarem para calcular a dieta. E a gente, quando fala de proteína, a gente tem que falar em valor biológico. O valor biológico da proteína animal, por exemplo, ele é alto quando comparado ao valor biológico da proteína vegetal. Então, a galera fala assim, tu vai consumir lá um copo de suco de soja, que a galera fala, que equivale a 2 kg de carne. Quando eles falam isso, que tem o mesmo tanto de proteína, mas só que eles não consideram o valor biológico da soja, que é baixo, um exemplo. Entendeu? Então, proteína tem valor biológico. Mas isso não anula a proteína da soja. Ela é bem-vinda, sim, mas só que a gente tem que também considerar que o valor biológico da proteína animal é muito mais alta. Beleza? E o que seria? Ô, Vitão. Oi? Ô, Vitão. Existe diferença entre a sardinha enlatada que a gente compra no supermercado e a sardinha ou peixe, tipo assim, que a gente compra na Frigel, por exemplo, vende o peixe o peixe, sabe, fresco, por exemplo, congelado. E tem a sardinha enlatada. Sim, existe diferença. Porque, por exemplo, quando você amassa uma lata de sardinha, aquele ambiente pode estar contaminado com metal. Entendeu? Então, aquela sardinha, pelo tempo de conservação que tem ali dentro, ela pode se contaminar por conta disso. Agora, se existir diferença que tu está perguntando em relação à quantidade de ômega 3 ou algum tipo de... Não, é tudo igual. A única coisa que eles fizeram foi pegar a sardinha que a gente compra separado, enlatar e botar ali dentro, esterilizar. É porque eu fiquei dúvida assim, em relação a conservante, essas coisas, né? Que você deve na lata. Mas não vai fazer tanta diferença assim, não, Daniel. Pode ficar tranquilo. A melhor maneira de consumir a sardinha realmente é de maneira mais natural. Mas se você consome uma vez ou outra, não tem problema nenhum. É como se fosse assim, ó. Quer ver um exemplo? A galera fala também de glúten. Eu vou chegar lá nessa parte, mas eu vou falar aqui. O glúten é isso, o glúten é aquilo. A maioria das pessoas tem mais alergia ao propionato de cálcio, que está dentro do pão, que é um conservante, né, o propionato de cálcio, que está dentro do pão da gôndola de supermercado, do que ao glúten. Aí as pessoas comem o pão, têm alergia ao propionato de cálcio e falam que tem alergia ao glúten, entendeu? Sendo que pessoas celíacas, essa sim deve considerar tirar o glúten da dieta, mas pessoas que não tem para vender um curso pago no final. Exatamente. Isso 5 cada 10 minutos. Show de live. Show de bola. Isso é evidência científica, mostra que tem mais dificuldade de perder peso. Por quê? Porque o glúten está ligado justamente a vários cereais. Ou seja, a pessoa corta cereal, aquilo ali atrapalha a motilidade intestinal, aquilo ali atrapalha a saciedade, e tudo isso impacta na pessoa não perder peso. Então, a mesma coisa da sardinha, Daniel. Se você consumir a sardinha em lata uma vez ou outra, não tem problema nenhum. Galera, a chamada falta 1 minuto para cair. Vai cair, eu vou voltar e todo mundo do grupo pega o link e já volta, viu? Pra gente não perder o fio da meada. E aí voltando agora para o assunto. O que é que seria o valor biológico da proteína? Seria a junção dos aminoácidos dentro da proteína. E o que vai ditar a formação de uma boa proteína é isso do valor biológico. Por quê? Quanto maior o valor biológico, melhor síntese proteica. Entendeu? Então, o valor biológico da carne vermelha é mais alto do que o valor biológico da proteína da soja, do tofu, por exemplo. O que é, de fato, valor biológico? Grava. Valor biológico da proteína seria a junção dos aminoácidos dentro da proteína, o que vai ditar a formação de uma boa proteína
ou não, que vai interferir diretamente na síntese proteica. Entendeu? Vai cair. Coisa Todo mundo de volta aí? Beleza? Vamos lá. Entenderam o que é valor biológico, né? Junção dos aminoácidos dentro da proteína. Vamos lá. O valor médio que a gente utiliza para valor biológico é 75. Uma proteína de valor biológico acima de 75 já é considerada proteína de bom valor biológico. Ovo, por exemplo, tem um valor biológico de 100. O ovo tem valor biológico de 100. Beleza? A gente só deve se atentar quando a gente vai calcular o ovo na dieta, o quê? A gordura que o ovo tem por conta da gema. Então, a gente tem que considerar também aquela gordura por conta da gema. Entendeu? Fitoesterol que eu falei, não falei o que era, eles diminuem a absorção intestinal do colesterol ruim, né? Ruim. Vou até aspiar isso aí. Do colesterol ruim, que é o LDL. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida de proteína aí? Eu perdi o finalzinho. No caso, o início desse. Uma proteína de um bom valor biológico é uma proteína acima de 75. Ovo tem valor biológico de 100. Existe uma tabela para classificar isso. Frango, o valor biológico aí você vai achar 85. Carne vermelha, 75. Peixe, e quando 80. são as proteínas vegetais, por exemplo? Como assim, Yasmin? Soja. Soja. O valor biológico da soja é alto. Entendeu? Mas só que o valor biológico da proteína animal é mais alto do que o da soja. Então, uma pessoa, por exemplo, que tenha consumo de carne normal, mas que eventualmente queira comer soja também. Pode comer tranquilamente. Tranquilamente comer soja. Mas a quantidade é equivalente, não? Por exemplo, vou te falar. Você tem lá que comer... Estão vendo minha tela aí, né? Você Sim. tem lá que comer frango, 100 gramas de frango. Vai ter 21 gramas de proteína. Mas só que tu tem que comer 40. Se tu completa essa proteína com a proteína vegetal, é excelente. Porque as duas mesclam no organismo. Então, isso aí é top. Uma complementa a outra. É como se fosse a proteína do feijão e a proteína do arroz. Porque o feijão tem uma quantidade, por exemplo, um aminoácido, que no arroz não tem. E acaba que, quando come os dois juntos, os dois se complementam. A mesma coisa da proteína. Quando você mescla proteína de origem animal com proteína de origem vegetal, melhor ainda. E a proteína vegetal deve ser contabilizada na dieta. Feijão tem 5 gramas de proteína a cada 100 gramas. Entendeu? Então, você deve contabilizar aquilo ali também.
5 gramas de proteína vegetal, que é do feijão, junto com a proteína animal, que é do frango. Entendeu? Top. Vamos lá, vamos falar agora de fibras. Vamos lá. A quantidade de fibra alimentar total consumida diariamente deve ser de 25 a 40 gramas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Beleza? O ideal da gente consumir aí de fibra solúvel é em torno de 6 a 8 gramas. Fechou? Então, a cada 1.000 calorias ali, você coloca 12 a 15 gramas de fibras. Mas, na verdade, a gente nem precisa contabilizar isso e levar tão ao pé da letra. Só em alguns casos de pacientes que, por exemplo, Bolsonaro não foi internado esses dias com problema no intestino, justamente ali naquele caso, deve ter uma dieta específica para aquele caso dele, que é um caso que teve já várias cirurgias e ali no intestino tem uma aderência por conta de algumas complicações que ele teve, e ali deve ser considerado o uso de algumas fibras. Você vai ponderar o consumo de fibra insolúvel, você vai ter que ter uma dieta mais específica para ele. Agora, a gente que não tem nada no intestino, não tem nada de comprometedor, a gente pode consumir tranquilamente 3 a 5 porções de frutas, vegetais e verduras na dieta, que a gente vai ter uma coisa assim bem completa para o nosso dia a dia. Um exemplo também é você se observar. Poxa, eu estou tendo muito estufamento, eu estou tendo muitos gases, eu estou indo várias vezes ao banheiro. Possa ser que isso seja o consumo de fibras em demasia ou até a falta delas. Então, é bem importante o relato de caso, além da literatura, porque não adianta eu só levar em consideração a literatura, sendo que Laís responde de uma maneira e Yasmin de outra maneira. Eu respeito a individualidade de Yasmin em vários aspectos e no organismo não. Então, isso também deve ser levado em consideração. Entendeu? A fibra é um carboidrato não digerível pelo nosso organismo, ou seja, não temos enzimas para digerir as fibras. Os benefícios das fibras para a saúde são excelentes. Ela auxilia no processo de emagrecimento, velocidade do trânsito gastrointestinal, ajuda na microbiota, que é a famosa flora intestinal que eu falei aqui para vocês, ajuda no controle de colesterol e também na manutenção da glicemia. Vamos lá. O que seria a manutenção da glicemia? Se você vai consumir, agora outra polêmica. A galera fala assim, não come arroz branco não, porque vai elevar demais a glicemia. Mas quando você consome arroz branco junto com a fonte de fibra, por exemplo, uma salada verde, a carga glicêmica da refeição ela é automaticamente abaixada. Então, o esvaziamento gástrico que tu ia ter comendo só o arroz, tu não vai ter mais comendo arroz com salada. O esvaziamento gástrico muda. Então, a gente não deve considerar somente o índice glicêmico do alimento. A gente deve considerar o índice glicêmico de toda a refeição. Tu tá comendo arroz junto com por exemplo, com frango, já é outro índice glicêmico. Aquilo ali já freia mais o teu carboidrato, por exemplo. Já vai comer arroz com fibra, aquilo ali já freia teu carboidrato. Então, você pode comer macarrão feito de arroz? Pode comer macarrão feito de farinha de trigo? Pode, mas leve em consideração que no acompanhamento dessa refeição tem uma proteína, tem uma fonte de fibra, porque isso sim, em conjunto, vai fazer diferença. Entendeu? Vamos lá. Nós temos aí 2 tipos de grupos, as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Ambas vêm de frutas, plantas e leguminosas no geral. As fibras solúveis são importantes porque elas se ligam nas partículas de colesterol e levam para fora do corpo, diminuindo o risco de um colesterol mais aumentado e doenças, consequentemente, doenças cardíacas. Um exemplo disso é o farelo de aveia e a aveia. Vitor, qual é melhor, aveia ou farelo de aveia? Considerando a quantidade de beta-glucana, quem quiser saber mais sobre beta-glucana, anota, pesquisar sobre beta-glucana. É legal. Mais de beta-glucana, mais de fibra do que a própria aveia. Então, se for considerar por esse lado, é melhor comer o farelo de aveia, por exemplo. Beleza? Então, como é que eu posso utilizar na minha mamãezinha, que Deus me livre e guarde, tem diabetes, as fibras? Você pode considerar aquilo ali dentro de uma refeição dela no geral,
você pode colocar aveia junto com mamão, já dá uma segurada no índice glicêmico da refeição. Então, as fibras, elas são bem importantes também porque exercem um papel pré-biótico. Elas fermentam no nosso organismo, no nosso intestino, porque elas não são digeridas, e nisso elas viram alimentos para os nossos probióticos, que são esses micro-organismos vivos dentro do nosso intestino. Então, eu consumi o kefir e consumo a salada é alimento para o meu kefir, que é probiótico, entendeu? A fibra exerce papel pré-biótico, flavonoides exerce papel pré-biótico, suco de uva, ômega 3 exerce papel pré-biótico. Agora vamos lá, exercer papel probiótico, lácteos e iogurte, kefir, kombucha, fermentados no geral, papel probiótico. Então, a gente olha como para a gente ter um equilíbrio, a gente tem que ter uma dieta variada entre iogurte e salada, por exemplo. Entendeu? Como é que casa os dois? Se ligou? Estão entendendo aí, né? É informação pra porra, viu? Ô, velho, isso aqui não é nem um terço. Aí tu me pergunta como é que minha cabeça guarda tanta coisa aí, negona. É loucura. É todo dia. Tu entendeu? Agora, vamos lá. O importante também da galera entender é porque não adianta você ficar sem fazer cocôzinho, botar fibra na dieta e não beber água. Eu quero convidar vocês a fazer esse teste hoje, para quem tem psyllium dentro de casa. Coloca um pouquinho de psyllium dentro do copo, bota água e deixa lá algumas horas lá, deixa lá 12 horas. Vai ver no outro dia como é que tá. Tá duro, meu amigo, que se tu morder, teu dente quebra. É a mesma coisa, tu vai consumir muita fibra e não vai beber água, tu não vai no banheiro. Então, além do consumo de fibra, tem que também ter o consumo de água. Por isso que eu falei, eu percebi que muita gente bebe pouca água. Então, a gente tem que aumentar o consumo de fibra para o organismo funcionar de maneira eficiente e, ao mesmo tempo, aumentar o consumo de água. Entendeu? Vocês entenderam a utilidade das fibras, né? Vamos lá. Outra estratégia que dá para a gente fazer com as fibras aqui. Uma dieta de emagrecimento, já que a fibra dá saciedade. Se eu diminuo a caloria da dieta, o que é que eu posso fazer de estratégia para me dar mais saciedade? Aumentar ou diminuir a fibra? Aumentar. Já é uma estratégia que eu utilizo em aumentar as fibras para suprir a necessidade daquela pessoa. Eu fiz isso na dieta de Matheus esses dias. Vocês vão observar que toda vez que vocês diminuírem a caloria da dieta, vão sentir mais fome. E o que é que vocês vão usar para burlar isso? O consumo de fibra. Porque ela passa ilesa. A fibra, ela passa ilesa. Então, a gente não precisa contabilizar, por exemplo, carboidrato da cenoura. Entendeu? Na dieta, a gente não vai contabilizar isso. A gente vai contabilizar o carboidrato do arroz, da batata. Agora, da cenoura, da beterraba, não. Beleza? Porque a maioria desses carboidratos são fibras. Entendeu? Ô, Vitão, fala... Eu sei que passou já. É porque quando você falou agora que eu lembrei. Era para ter perguntado quando você estava falando sobre os carboidratos. Mas por que demonizam tanto a batata inglesa e colocam a batata doce num pedestal? Justamente por conta da má informação do que é carboidrato complexo e do que é carboidrato simples. A gente vai considerar um carboidrato, se ele é simples ou complexo, pelo tamanho da estrutura molecular do carboidrato. A gente não vai considerar se ele tem fibra ou não. A galera acha assim, batata doce tem fibra, então é carboidrato complexo, e batata inglesa não tem fibra e vai ter índice glicêmico alto, e é carboidrato simples, mas não é. Batata inglesa também é um carboidrato complexo. Porém, vai exigir de você que tenha feeling ou do seu nutricionista para saber se a batata inglesa ou a batata doce te causa mal. Se você come uma batata inglesa, olha que loucura aqui agora que eu vou falar. Você come a batata inglesa. Depois de algum tempo, você não sente fome, significa que você está excelente comer aquela batata inglesa. Você não tem uma resposta avassaladora. Por exemplo, se eu comer 100 gramas de batata inglesa, eu vou rapidamente sentir fome, porque minha insulina subiu
hormônio anorexígeno, causando saciedade lá no hipotálamo, mas ela desceu muito rápido, então eu fiquei com fome muito rápido. Então é melhor para mim comer batata doce, porque ela me mantém o nível da glicemia um pouco mais estável. Mas isso também vai depender da resposta glicêmica que o indivíduo tem quando consome aquele tipo de alimento. Entendeu? Então, você pode se sentir saciada comendo batata inglesa, mas Vitão não. Então, isso é uma individualidade minha e uma individualidade sua. Entendeu? É por isso que a galera demoniza. Porque, Yasmin, ó, a microbiota da gente é uma digital. Cada um vai responder de uma forma, dependendo da microbiota que a gente tem. Se você é uma pessoa normal, nasceu pelo canal vaginal da sua mãe, bebeu leite materno, a sua microbiota já começa a ser formada do nascimento, do parto. Você pode observar que crianças que conviveram com cachorro, isso não é Vitor que falou, mas existem estudos para isso, possuem a probabilidade de ter um sistema imunológico muito mais alto do que crianças que foram criadas dentro de casa sem gato, sem nada, sem terra, sem pegar em terra, sem nada, justamente pela formação dessa microbiota e impactando diretamente no sistema imunológico, entendeu? Por isso que quando eu pego o meu sobrinho Bento, eu passo a mão no chão do cross e passo na boca dele, entendeu? Para ele crescer um menino raiz. Pego o Heitor, mesma coisa. Vamos lá. Queria lembrar uma coisa aqui para vocês. Já que a gente está falando de fibra, e fibra envolve fruta, é uma coisa importante que vocês vão botar na cabeça de vocês também, porque algumas pessoas fazem a demonização disso. Frutose. Eu acho que vocês já ouviram falar que existe aí uma... se tomar suco de fruta vai ter esteatose hepática. Tem algumas pessoas que pregam isso. Assim, galera, eu quero que vocês saiam daqui, pelo menos, pelo curto espaço de tempo que a gente vai ter aqui, pelo menos saiam com alguma informação válida. Frutose. Causa mal à saúde? Definitivamente não. O que é que acontece? A metabolização da frutose é feita a nível intestinal. Então, eu primeiro como minha banana, essa banana vai lá no intestino, e se o intestino precisar, ele pede ajuda para o meu fígado. O perigo da frutose é a frutose da Coca-Cola, porque um copo de Coca-Cola vai ter 20 gramas de frutose. E eu só tenho capacidade para ingerir 1 grama de frutose por quilo de peso corporal. Se eu tenho 100 quilos, eu vou ingerir 100 gramas de frutose por quilo de peso corporal diário, e tá bom. Agora, se eu extrapolo isso, vou para 120, o intestino pede ajuda para o fígado, isso extrapola, e aí sim vai ter uma esteatose hepática não alcoólica. Entendeu? Então a frutose não é o vilão. O vilão sempre vai estar no extremo, que é o excesso. Vamos lá. Glúten, leite, pode ir na dieta? A galera já está acabando, viu? Pode ficar tranquilo. Glúten, leite... Acho que só tem problema se a pessoa tiver uma resposta inflamatória a uma das duas, né? Se não tem, então... Exatamente, Yasmin. Se a pessoa tem uma alergia, for uma pessoa celíaca, aí sim é válido cortar o glúten. Se não, não corta o glúten. O problema do glúten é justamente o propionato de cálcio, entendeu? Que a pessoa às vezes confunde e tem dentro daquele nutriente, naquele alimento, e a pessoa acaba não tendo mais alergia àquilo do que ao próprio glúten. E a lactose? A lactose, o que é que acontece? Vocês lembram que eu falei para vocês lá em cima do tipo de carboidrato? Lembra? Vamos lá. O que é que, na verdade, acontece com a lactose? A lactose, ela não sofre um processo digestivo no nosso estômago. Ela vai passar direto para o nosso intestino. E lá no intestino, a gente tem uma enzima chamada lactase, para quebrar a lactose, que foi unida, lembra? Que foi a glicose com a galactose, para quebrar as duas. E os dois que são monossacarídeos, né? Quando são quebrados e vão ser separadas, aí ela vai para o tecido hepático e é convertida em glicose. Fechou? Pronto. Beleza. Se você não tem essa enzima ou tem uma baixa produção dessa enzima, que é a lactase,
esse excesso de lactose pode fermentar no seu intestino através das bactérias, e aí vem os gases. Então, a pessoa que toma leite e sente aquela queimação ali na barriga, o estufamento, pode ser justamente por isso, pela baixa produção de lactase. Por isso que tem os leites aí que são zero lactose. Mas eles não são zero lactose. Eles têm lactose. Vitor, é isso que eu tava... a minha irmã conversou comigo essa semana, né? Que eu acho que ela pesquisando. Sim. E ela falando, porque ela sempre quando ela toma leite, ela se sente mal. Sim. E ela me falando que o leite zero lactose não é porque ele não tem lactose, é porque ele já vem com a enzima quebrada, alguma coisa assim? Ele tem lactose, o leite zero lactose, porém ele é acrescido com a enzima lactase. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu vou ingerir a lactose, eu estou ingerindo a enzima lactase. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece? Porque aquela lactose vai ficar ali, né, boiando, e o seu intestino fica hiperosmolato, aula de biologia aí agora, muito soluto. E o que é que acontece quando tem muito soluto? O intestino manda o quê para equilibrar quando tem muito soluto? Muita água. E o que é que acontece quando tem muita água? Diarreia. Entendeu? Então, fica ali muito, muito soluto, o intestino manda água e tu vai ter diarreia. Se ligou? Vitão, e tu vai achar algumas perguntas assim sobre leite, né? Vai ter lá que são bem clássicas. Então, eu quero que vocês saiam daqui escolados para quebrar esse povo aí. O ser humano é o único animal que bebe leite após a amamentação. O ser humano é o único animal que sabe fazer ordenha. Fala só assim. E acabou. Então, o animal não sabe fazer ordenha. Eu já ouvi muito isso, de que leite para humano é leite materno. Exatamente. Leite de vaca é para gado, não é para gente. Então, tu pergunta assim, vaca não sabe pilotar avião, eu sei. Eu sei ordenhar, a vaca não sabe. Por isso que ela não bebe leite, entendeu? Porque na literatura a gente não encontra nada que fale para a gente não consumir leite. Entendeu? O leite está associado a diabetes. Não encontra nada Vitão, na literatura. E eu lembro também de o seguinte, quando a gente costuma ficar gripado, doente e tal, a mãe gosta de dar aquele aconchego, né? Aquele leitinho quente com a canela, uma coisa assim. Sim. Eu sempre tomei quando era criança. No entanto, quando eu fui crescendo, né, com essas informações, costumam dizer que o leite, ele potencializa o muco. Então, assim, você fica mais entupido. Se você tiver um processo inflamatório, você fica mais inflamado. Então, é ruim esse consumo nessa situação, por exemplo? Depende, porque não é em todas as pessoas que ele estimula o muco. Ele pode estimular, mas de maneira leve, o muco nas pessoas. Mas quando você bota na balança os benefícios que o leite traz e a estimulação de muco, é melhor você consumir leite do que parar de consumir, exceto quem tem alergia à proteína do leite, ou então a intolerância à lactose. Porque ter alergia à proteína do leite é diferente de ser intolerante à lactose. Que a lactose vai ser o quê? Um carboidrato. Sim. Entendeu? Então, é importante observar isso, porque pode sim surgir algumas alergias. Beleza. Beleza? Vamos lá. Treinamento. Já tá acabando, viu, galera? Isso aqui só mais 10 minutos a gente fecha. A frequência de treino, ela se refere... A gente vai falar aqui, frequência, volume, melhora dos pontos fracos. Melhoras dos pontos fracos. A frequência de treino se refere a quantas vezes um determinado músculo é treinado dentro de uma certa escala temporal. A gente pode treinar um músculo dia sim, pode treinar um músculo dia sim, dia não, mas tudo vai depender da nossa individualidade e da nossa frequência na semana. Por exemplo, mulher quer treinar glúteo todo dia, pode treinar glúteo todo dia, desde que ela equalize o volume do treino. Ela pode fazer todos os dias glúteo, 2 séries de glúteo. Então, ela vai treinar 5 vezes na semana, ela vai fazer 10 séries no final da semana. O importante sempre vai ser a contabilização do volume de séries semanais no final da semana. Agora, se tu fizer 30 séries segunda, 30 séries na terça, 30 séries na quarta, logicamente, tu vai fadigar aquele músculo excessivamente e não vai ter tempo de ter uma recuperação significativa muscular para tu ter uma hipertrofia que tu deseja. Beleza?
Então, Vitor, assim, oi? inclusive hoje eu não consegui ir treinar porque eu senti muitas dores na panturrilha. Sim. Não sei se foi decorrente do treino, né? Não sei se eu lesionei alguma coisa também. E aí eu não consegui. Eu fiz o treino segunda, terça e ontem, porém hoje, por conta das dores, eu não consegui treinar. É ideal que a gente vá treinar mesmo com dor ou descanse o músculo? Não Olha pergunte só. isso para Vitor, não, porque ele é a pessoa que vai treinar até quando ele quebra o braço. Assim, Filha, ó, mas deixa não eu te tem explicar. condições, eu não estou conseguindo andar. Deixa eu te explicar. Existe um tempo de adaptação para o músculo da gente. Você vai observar que depois de um tempo que você começa a seguir uma mesma sessão de treinamento, as dores musculares elas vão diminuindo. Então, não se, lógico, tem um processo inflamatório ali. Você no outro dia, se for treinar o mesmo músculo, você não vai treinar. É melhor, sabe por quê? Porque você não vai render. Então, só ir para cumprir tabela não vale a pena. Demorou muito para mim entender isso. Até eu falar assim, eu chegava, estava sentindo dor no peito ainda, uma dor muito forte, e acabava treinando o peito, mesmo com a dor surreal no peito. Mas só que aquilo vai ser mais maléfico do que benéfico, porque eu não vou contrair o peito direito, a minha conexão neural não vai estar diretamente ligada no músculo, então não vale a pena fazer isso. Agora, a partir do momento que você se sente bem, por exemplo, treina a perna segunda, equalizou o volume do treino, treina a perna quarta, e tá de quarta tranquila para treinar a perna novamente, beleza. Agora, se ainda tá com dor, transfere para quinta e faz um treino de melhor qualidade. É muito mais eficiente do que você treinar com dor e acabar até que baixando a carga por conta daquela dor insuportável, entendeu? Então, a gente faz um plano, a gente faz um macrociclo não cheio de regra. A gente tem que considerar as variáveis do treinamento e a individualidade biológica daquela pessoa. Se eu te passei um treino e tá te causando muita dor, é hora da gente reavaliar porque depois de um tempo essa dor ainda continua tão gritante, entendeu? Entendi. Aí eu pensei em descansar hoje também o músculo, porque estava doendo muito, e retornar amanhã, e como foram cinco treinos semanais, sábado seria descanso, e aí eu faria o treino no sábado, é válido? Exatamente. O ideal seria assim, ó, por exemplo, fez segunda perna, um exemplo. A gente vai falar disso na aula só disso. Segunda perna, terça braço, quarta perna, quinta braço. Se tu quiser botar um descanso aí, quinta-feira, por exemplo, e só treinar sexta ou sábado, melhor ainda. É sempre bom a gente encaixar um descanso ali no meio da semana e treinar no sábado. Você só vai fazer de segunda a sexta se não tiver jeito, para descansar sábado e domingo, entendeu? Mas você fez certo. Ok, entendi. Alguns estudos, eu anotei aqui para falar com vocês. Alguns estudos recentes, eles mostraram que é possível dividir a sessão do treino de um determinado músculo 2 vezes por dia e ter bons resultados. Então, por exemplo, se você quiser treinar perna de manhã 30 minutos e posterior à noite mais 30 minutos, porque de manhã você não tem tempo de fazer o treino completo, também é válido. Entendeu? Eu conheço um colega que ele estava com a ureia muito alta no treino. Então, ureia alta, você vai investigar excesso de treino, falta de sono, falta de carboidrato. No caso dele era falta de sono. Ele preferia acordar mais tarde de manhã, fazer 30 minutos só de um músculo e de noite, quando chegasse no trabalho, mais 30 minutos. Aí depende da disponibilidade de cada um, entendeu? Então, isso é válido também, você fazer 2 treinos diários com a sessão de treino reduzida. Beleza? Alguma dúvida aí ficou, galera? Sobre treino? Tranquilo. Tranquilo? Vou ensinar vocês a equalizar o volume, a calcular certinho ali para a gente ter. Ó, vou falar um negócio importante aqui também. Quantas séries são necessárias para quadríceps semanais? 25 a 30 séries. Excelente. Posterior, 24 a 28 séries. Excelente. Isso semanal. Você pode fazer 12 segunda, 12 quinta. Ok. Peito, 18 a 22 séries.
ok também, a depender do treinamento da pessoa. Bíceps e tríceps, que são músculos menores, 14 a 18 séries. Ombro, 14 a 18 séries. Então, todos esses músculos, eles respondem melhor a um determinado tipo de série de acordo com o tamanho dele. Costas, 32 séries, 28 a 32 séries, que já é um músculo maior. Então, isso aí também vai influenciar. Glúteo, Jéssica treina 54 séries de glúteo por semana. Para vocês verem. Vamos lá? Suplementos que vale a pena na dieta. E aqui, para a gente fechar nossa aula de hoje, é suplemento. Vamos lá. Segundo o American College, que dá o suporte para a galera aí, da nutrição também, eles só consideram cinco suplementos que exercem efeito ergogênicos. Você tomou aqui e de imediato você já tem o efeito. Quais são os 5 suplementos? Cafeína, betalanina, bicarbonato de sódio, nitrato e creatina. Só são esses 5. Nem o whey tem lá. Porque o whey, querendo ou não, se você tiver uma boa fonte de frango em casa, carne, ovo, é melhor do que comer whey. Mas eu coloquei o whey aqui também para a gente falar. Então, se vocês forem comprar, compra a cafeína. O que é uma cafeína? A cafeína vai ser um estimulante, que ela é muito utilizada aí, uma xantina que tem capacidade de estimular os receptores adrenérgicos. Ou seja, ela ativa o sistema nervoso simpático. É aquele que te coloca em ação ou fuga. Sistema nervoso simpático e diminui a ação do sistema nervoso parasimpático. A cafeína, nada mais, nada menos é isso. Ajuda no emagrecimento? Pouca coisa. A cafeína ajuda pouca coisa. Aumenta cerca de 50 a 100 calorias ali da tua taxa de metabolismo basal. A cafeína não é tudo isso aí, não. Mas o que é que você tem que importar? A cafeína, como ela te deixa em estado de treinar forte, você vai fazer um treino top e você vai ter um benefício top porque você treinou muito forte. Entendeu? Então, a cafeína é importante para ali. Agora, tu tomar cafeína pensando que tu vai emagrecer, absolutamente não. Se fosse assim, eu ficava em casa tomando só cafeína e tava tudo bem. Hipertenso. Power Coffee. Hipertenso, pode tomar? Melhor não. Indivíduo que tem gastrite, também não. Indivíduo gestante, também não. Indivíduo que está fazendo uso de ansiolítico, melhor consultar o médico. Então, a gente tem que levar essas variáveis em consideração, porque é uma coisa que sempre estimula a gente. Entendeu? Então, a gente tem que colocar isso naquele planejamento que a gente está fazendo. Betalanina, que é também um suplemento legal. A betalanina, ela funciona como um efeito tamponante. Ela é utilizada para justamente dar mais resistência a gente quando a gente está treinando. Eu não vou falar aqui o modelo de ação dela, porque não vai ficar legal para vocês que não são da área assim, de nutrição, de educação física. Então, o que vocês podem entender da betalanina? Pode ser utilizada tranquilamente. A dose da betalanina fica de 2 a 4 gramas e tem que ser utilizada 20 dias antes do principal evento. Por exemplo, você vai competir tal data, você